Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, queridos? Vamos dar início ao nosso culto. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos começar falando com Deus, ou melhor, Deus falando conosco, e depois nós vamos falar com Deus. Abra a sua Bíblia em Salmos, por gentileza. Salmo capítulo 26. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou ler os ímpares, os versículos ímpares. E os irmãos lerão os versículos pares. Vamos ver o que Deus tem já de início para nós. Palavra do Senhor. Salmo de número 26. Leiamos então. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Não olhas a minha alma com a dos pecadores, ou não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim todos. O meu pé está firme em terreno plano, mas congregações bendirei o Senhor. Vamos falar com Deus neste momento, após ouvirmos a voz de Deus através desse salmo. Vamos pedir a direção dele, a bênção. Vamos aproveitar essa oportunidade também, se você tem alguma coisa a colocar diante do Senhor. Aliás, vamos, antes de começar a orar, vamos fazer um momento de reflexão, de silêncio, para você falar com Deus. De repente você precisa, falar, de repente nós precisamos falar com Deus alguma coisa, é só nós e Ele, só eu e Ele, só você e Ele. Então, abra o seu coração neste momento de silêncio, e depois, logo em seguida, eu estarei orando audivelmente. Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos recomenda que devemos pedir perdão ao Senhor e uns aos outros, para que possamos ser curados, para que possamos ser abençoados e para que possamos adquirir a paz que só encontramos no Senhor, a alegria da Tua presença. Portanto, Senhor, afaste de nós, do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Olhe para o nosso coração e veja o que não está bom, que não está legal, que não está correto, e o Senhor mesmo nos purifica. Teu sangue precioso, Jesus, tem poder para purificar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração e nos tornar brancos como a neve. Que nessa noite, nesse momento, o Senhor possa trabalhar o nosso coração, purificando, abençoando. Nos perdoa de qualquer pecado que tenhamos cometido, seja eles
por pensamento, por palavra, por ação, de qualquer forma, que o Senhor nos prepare para que possamos estar dignos agora, que vamos entoar louvores ao Teu nome. Nós entregamos esse culto nas Tuas mãos e tudo que vai ser realizado aqui. Estaremos com os ouvidos atentos e os corações também para recebermos a Tua palavra e que a Tua palavra não entre no ouvido e saia no outro, mas que tome o rumo do coração, que possamos guardar a Tua palavra, não ser apenas ouvintes, mas praticantes. Fale conosco nesta noite aquilo que temos que ouvir do Senhor. Uma palavra de consolo, uma exortação, o que o Senhor tiver para nós, nós iremos receber, mas que o Senhor use os Teus servos que estarão aqui à frente, estarão cantando, estarão pregando, que eles possam ser instrumentos do Senhor, para que através deles o Senhor possa falar aos nossos corações. Entregamos este culto nas Tuas mãos, oramos agora especificamente para a equipe de louvor, que estará entoando louvores, nos dirigindo nesses cantos, que o Senhor os abençoe e as demais atividades deste culto. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos e oramos no Teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu convido aqui então a equipe de louvor que estará nos conduzindo. Boa noite, igreja. Que a graça de Deus seja na vida de todos nós. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar o hino Vim para Adorar-te. E que nós tenhamos em nossa mente, nos nossos corações, que nós estamos aqui com um propósito. Cristo nos criou e nos libertou para um propósito, que é louvar e bendizer a Ele. Esse momento é extremamente precioso. Em muitos países, eles não têm essa liberdade. Que eu e você venhamos desfrutar e magnificar a Deus neste momento. Poder
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus, aleluia. Eu e você, nós fomos criados para algo maior, que é louvar e bendizer a Deus. E pelos olhos da fé, com o coração aquecido, nós podemos olhar para toda essa igreja e imaginá-la lotada de pessoas, de almas, que necessitam do meu testemunho, do seu testemunho, para que eles conheçam o Cristo ressurreto. E por isso, eu convido toda a igreja para cantar um hino que fala, ele é bem antigo, louvemos ao Senhor, que é essa a nossa intenção, louvar e adorá-lo. Cremos que Cristo está aqui, Ele habita em mim, Ele habita em você, e Ele nos une por meio do Espírito Santo, que Ele possa nos encher, nos transbordar, a ponto que possamos encontrar com Ele. Um dia eu creio que nós estaremos na mansão celestial, cantamos, louvando a Ele. Louvemos ao Senhor. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvar. Excelso, supremo, digno de louvar. Cristo é nossa vida, o motivo do
Louvado seja Deus. Hosana ao Rei dos Reis. Pastor? Glória a Deus. Amém, queridos. Como é bom louvar o Senhor. Vamos ler um texto, a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus, por gentileza, quem está com ela aí mais fácil. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, que diz assim a palavra do Senhor: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? O Senhor é quem cuida de nós, queridos. Se o Senhor não cuidar de nós, será em vão tudo que nós fizermos. Inútil dormir tarde, acordar cedo, não é? Se o Senhor não estiver conosco, não é? Comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, o Senhor que cuida de nós. Nós adoramos o Senhor com os nossos bens, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, e não nos falta nada. A mim não tem faltado nada, e eu acredito que a você também não. E nós estamos com um projeto aí, como vocês sabem, de construir todo o muro dessa igreja, e essa igreja está precisando agora, neste momento, de recursos financeiros para fazermos isso. Já fizemos a parte dos fundos, mas ainda não temos condições de dar início à lateral, que é fundamental. Então, assim que nós tivermos, nós vamos dar início a essa lateral aqui, que é tão fundamental, e as demais lados aqui até fecharmos. Contamos com o auxílio dos irmãos, não é? Que todos nós possamos contribuir para que a nossa igreja fique bonitinha e que todos participem de cada tijolo, de cada objeto que for colocado aqui, cada material que vocês possam, todos nós possamos participar juntos. É a nossa igreja, que o Senhor nos abençoe. Vamos entoar um cântico enquanto os irmãos tragam aqui seus dízimos, suas ofertas. Eu convido o diácono Tiago que distribua para a gente os envelopes de ofertas. Vamos cantar o hino 32, Tu és fiel, Senhor. Sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel.
com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a ser. Amém, queridos. Vamos orar com o presbítero Marco Elias, por gentileza. Amém, queridos, podeis sentar. Enquanto isso, eu agradeço a equipe de louvor e convido o Rafael, que estará nos conduzindo agora por meio da palavra do Senhor, que o Senhor possa usá-lo poderosamente nesta noite. Amém, irmãos. Boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 16. Lucas 16, versos 19 até o 31. Amém? Vamos dar início então. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Porém, Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, eterno Deus, nós entramos em Tua presença para Te agradecer por esse momento de culto, de aprendizado da Tua palavra, onde nós podemos aprender mais sobre o Senhor e a adorar o Seu santo nome. Que o Senhor use, Senhor, os nossos corações, nos encha com Teu Espírito Santo, para que possamos aprender da Tua palavra e estarmos atentos à mensagem do Teu Evangelho que o Senhor prega a Teu povo, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um de nós, que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos.
o enredo dessa parábola é bem fácil de entender, né? É bem simples o que acontece nessa parábola do rico e Lázaro. Existia um homem extremamente rico e um homem extremamente pobre. No final da vida, aquele que é extremamente pobre é levado para os céus e o que é rico é levado ao inferno. Esse é basicamente, né, o enredo dessa parábola. Mas o que Jesus estava querendo dizer de verdade com isso? O que ele estava querendo ensinar, passar para os seus discípulos, passar para nós? Seria que ele estaria condenando as riquezas e enaltecendo a pobreza, de forma que a riqueza fosse um passaporte garantido para o inferno e a pobreza um passaporte garantido para o céu? Será que era isso que Jesus estava querendo dizer? Tem pessoas que creem dessa forma, tem pessoas que veem assim. Vocês já ouviram falar em voto de pobreza? Voto de pobreza existe há muitos anos. Algumas correntes acreditam que você se desvencilhando literalmente de todos os seus bens e se dedicando a Deus vai ser mais fácil para você. Você vai conseguir chegar mais perto de Deus pelo fato de você abandonar tudo aí e viver uma vida de pobreza. Mas certamente não era isso que Jesus estava querendo ensinar aqui nessa parábola. Com certeza Jesus estava querendo ensinar verdades muito mais profundas do que essa, do que voto de pobreza e coisas semelhantes. Por exemplo, Abraão, a Bíblia fala em Abraão que ele era um homem muito rico, tinha gado, ouro e prata. Em Gênesis chega a falar isso de Abraão. E nessa parábola Abraão está no céu, né? Então, certamente não é isso. Mas então o que? O que de fato Jesus estava querendo transmitir para nós? Como nós sabemos que todo texto fora de contexto gera um pretexto, é importante a gente entender o contexto dessa parábola, para a gente poder compreendê-la melhor e não gerar pretextos aí para o que for mais conveniente. Se vocês voltarem alguns versículos antes dessa parábola, em Lucas 16, versículo 13, veja o que Jesus fala em Lucas 16, 13. Vamos ler juntos? Lucas 16, 13. Volta alguns poucos versículos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha o que Jesus está falando. Ele está criticando isso de você colocar as riquezas no mesmo nível de Deus, como se o dinheiro fosse um Deus na sua vida. Então isso é errado, porque se você fazer isso, não vai dar para você agradar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou você vai agradar um e vai desprezar o outro, ou vice-versa, você vai agradar o outro e desprezar o primeiro. É isso que ele está querendo dizer. E no verso 14, o Evangelho de Lucas fala: os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Então está falando aqui que os fariseus eram pessoas avarentas. O que é ser avarento na Bíblia? Avarento é apegado demais aos bens materiais. Coloca os bens materiais em primeiro lugar, como se fosse a fonte da felicidade. Como se fosse tudo na vida, os bens materiais. Está falando aqui que os fariseus eram avarentos. Eram apegados aos bens materiais. Esse é o contexto da parábola. Jesus exortando para não colocar as riquezas no mesmo patamar de Deus e não ser avarento como eram aqueles fariseus. A partir disso, a gente consegue entender as etapas dessa parábola. A primeira etapa, eu gostaria de estar falando sobre o rico e o mendigo aqui na terra. Como era a vida deles aqui na terra, de acordo com essa parábola?
Primeiro, Jesus ele descreve minuciosamente quão rico o rico era. Ele não economiza em detalhes para descrever quão rico o rico era. Veja, em primeiro lugar, ele fala que o rico se vestia de púrpura. Meus irmãos, naquela época, vestir-se de um tecido tingido da cor púrpura, que era um roxo bem forte, era um símbolo de uma riqueza imensa. A pessoa, para ela pensar na possibilidade de comprar algum tecido, alguma roupa tingida de púrpura, ela tinha que ser extremamente rica, só para ela pensar na possibilidade de ter. Isso porque a tinta púrpura naquela época, ela era obtida através de uma glândula, de um molusco chamado múrex, que era extraído do fundo do mar. Eles extraíam esses moluscos, quebravam a concha, retiravam ele de dentro e através da glândula desse molusco, eles conseguiam extrair a tinta roxa, a tinta púrpura. Só que esse processo era muito difícil e eles precisavam de muitos moluscos para fazer uma pequena quantidade de tinta. Então era muito caro, era muito difícil você ter, não era uma coisa abundante no mercado. Era restrito. Então, para você ter uma roupa de púrpura, naquela época significava que você era muito rico. Só para você pensar na possibilidade de comprar você tinha que ser extremamente rico. Em segundo lugar, o rico ele se vestia de linho fino. Quando José foi feito governador, o que o faraó deu para ele? O que o faraó fez vestir José? O faraó, lá em Gênesis, fala que fez José vestir roupas de linho fino. E esse rico se vestia de roupas de linho finíssimo. Isso significa o quê? Que esse rico tinha condições de viver um padrão de vida semelhante a pessoas da alta realeza. Ele tinha condições de comprar coisas da alta realeza. Ele era uma pessoa realmente rica. Ele podia bancar um padrão de vida altíssimo, que só reis podiam ter. Em terceiro lugar, o rico se regalava esplendidamente, seguindo aí a sequência da parábola. Em outras versões, essa expressão se regalava esplendidamente é traduzida como se banqueteava com requinte, ou então todos os dias dava uma grande festa, até mesmo se divertia com muito luxo todos os dias. Esse era o padrão de vida daquele homem rico. Só que qual é o problema disso, do rico ser rico? Onde habitava o problema desse homem? O problema é que próximo a ele, perto da casa dele, existia um mendigo que não tinha o que comer, que vivia ferido, cheio de feridas, sem ajuda nenhuma, e aquele rico tratava ele como se ele fosse alguém invisível, não prestava a menor assistência. Se ele tinha condições de vestir roupas de púrpura, se ele tinha condições de vestir linho finíssimo, como é que ele deixaria alguém na porta da sua casa ferido, desejando comer as migalhas que caíam, sem oferecer talvez um emprego, como até mesmo um servo? Você precisa de um emprego, você quer uma ajuda, você precisa de um médico, mas nem isso, nem emprego, nem ajuda médica, nem ajuda com alimento, ele deixava aquele mendigo lá, viver naquela situação. E Jesus descreve a situação daquele homem. Em primeiro lugar, nós podemos ver aí no verso 20, que ele vivia na porta da casa do rico. Ele tinha muitas feridas, em primeiro lugar. Aquele homem vivia machucado, certamente com muitas feridas, muitas úlceras. Em segundo lugar, ele vivia na porta da casa do rico e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa daquele homem. Isso significa que o rico não ajudava ele em nada. Disso dá para inferir que o rico fingia que ele era invisível, não ajudava o seu próximo. Para o rico não existia próximo, só ele mesmo.
Porque se o rico ajudasse, ele não ia ficar desejando, né, comer as migalhas que caíam da mesa daquele homem. Em terceiro lugar, fala que até os cães vinham lamber as úlceras, as feridas daquele homem. Provavelmente essa era a única companhia que o mendigo tinha, os cães, para lamber-lhes as úlceras. É bem provável que ele não tinha mais ajuda de ninguém, companhia de ninguém, só os cães que vinham lamber. É uma situação muito difícil que ele passava. E eu fiz mais uma observação, uma quarta observação sobre esse mendigo, que o mendigo chamava-se Lázaro. Jesus dá um nome para aquele mendigo. É interessante que isso vai contra o que existe na sociedade hoje. Porque na sociedade, o que acontece? As pessoas sabem o nome e sobrenome de pessoas riquíssimas, de pessoas famosíssimas, que estão na mídia o tempo todo. Lá nos Estados Unidos existe a calçada da fama. Não sei se os irmãos já ouviram falar, provavelmente, muito famosa a calçada da fama, onde está o nome de cantores, de artistas, de atores, eternizados, né? Naquela calçada, todo mundo passa, tira foto, com nome ou sobrenome. Mas, e a gente conhece, as pessoas conhecem o nome das pessoas, mas a gente, na maioria das vezes, a gente não conhece nem o timbre da voz de um mendigo que a gente vê todos os dias. A gente não sabe nem como é que é a voz. Mas aqui Jesus é diferente. Ele fala o nome desse mendigo. Esse mendigo chamava-se Lázaro. Isso porque Deus não faz acepção de pessoas e também Ele conhece a todos nós. Nós, talvez, o nosso nome não está na calçada da fama, mas certamente está no livro da vida e Deus nos conhece. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos, sabe o nosso tipo sanguíneo, nosso fator RH, nossa alma, nossos pensamentos, nossas lutas diárias. Deus conhece a nós por completo, Ele sonda os nossos corações. Mesmo se a sociedade nos ignora, Ele sabe o nosso nome. Aquele mendigo se chamava Lázaro. Agora vamos para a outra parte dessa parábola, o pós-vida, né? O que acontece após a vida aqui na terra. E é interessante que nessa parábola, Jesus ele revela para a gente o que acontece imediatamente após a morte. Algumas pessoas pensam que quando a pessoa morre, acabou. Que na verdade o ser humano é um aglomerado acidental, embora complexo, de átomos. Ele é um aglomerado de átomos, o ser humano é simplesmente matéria, e quando morre, acabou. Existe essa corrente, pessoas que pensam assim. Outros acreditam que a pessoa morre e fica num estado de sono profundo, dormindo, aguardando a ressurreição, aguardando o retorno de Jesus Cristo, aguardando a segunda vinda do Senhor. Há quem crê que a alma fica consciente, mas ela vai para um lugar intermediário para ela terminar de pagar os pecados e só depois ela ir para o seu destino final. Mas não é isso que essa parábola mostra. Essa parábola nos mostra o que acontece verdadeiramente, imediatamente quando a pessoa morre. Mas você pode pensar, mas isso é só uma parábola, irmão, isso é uma metáfora. Jesus estava usando elementos fictícios para ensinar uma outra verdade. Realmente é uma parábola, mas mesmo em uma parábola, Jesus usa elementos de verdade, elementos reais. Um exemplo é a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém existia, existe até hoje. Jericó existe. A estrada de Jerusalém para Jericó é uma descida. E ele foi assaltado, existe assalto. Passou um sacerdote, um levita, um samaritano. Existiam sacerdotes, levitas, samaritanos. Ele não inventou, não criou coisas que não existiam e colocou na parábola. Não, coisas reais. Então nós podemos acreditar
Que é realmente isso que acontece. O que acontece? Lá no verso 22, o mendigo morreu e o que aconteceu? Acabou a parábola aqui? Morreu e acabou? Ou então ele ficou num sono profundo esperando? Não. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, imediatamente após ele ter morrido, ele foi levado imediatamente para o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? O seio de Abraão é uma expressão que significa o céu, a morada de Deus, onde Abraão está também. E ele foi levado para esse lugar, né? Aqueles que morrem com Cristo, meus irmãos, eles imediatamente vão morar com Cristo, vão encontrar com o seu Deus e com o seu Criador. Aqueles que morrem com Cristo, imediatamente já são consolados de tudo. Veja o que Paulo fala em Filipenses 1:21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer não é prejuízo. A pessoa não fica no prejuízo. Morrer é lucro. É isso que o apóstolo Paulo fala. Ele chega a falar também que morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas pela vontade do Evangelho ele estava na terra, confortando os irmãos e seguindo o seu ministério. Lázaro foi habitar eternamente com o seu Deus e com o seu Criador. Agora, uma coisa interessante é que depois que Lázaro morre, e o rico também morre, Jesus não chama mais ele de mendigo. A parábola para de chamar ele de mendigo. E o rico também, depois que ele morre, a parábola não chama mais ele de rico. Isso porque o mendigo, quando ele foi para os céus, ele não era mais mendigo. Ele foi completamente consolado de tudo que lhe fazia mal, daquelas úlceras, da fome, dos cães. Ele foi completamente consolado de todas as suas aflições. Não existe, meus irmãos, uma aflição tão grande que 1 minuto de céu não possa resolver. É assim que nós cremos. E o rico não foi mais chamado de rico depois da morte. Por quê? Porque depois a riqueza dele era só aqui. Ele era rico aqui. Só material, só coisas materiais. Essa era a riqueza dele. Depois acabou. Ele deixou de ser rico. O mendigo deixou de ser mendigo e o rico não era mais rico. Interessante isso que acontece na parábola. O que o mundo classificava eles, o que o mundo definia, acabou para eles. Não era mais o que o mundo definia, sim o que Deus definia. O que eram pessoas. Agora vamos falar da situação desse homem rico. Nós podemos extrair verdades preciosas através dessa mensagem. O rico morreu e foi levado para o inferno. O que é o inferno? O inferno, meus irmãos, é a separação, é um lugar onde há a separação total entre o homem e Deus. Não existe mais contato mais com Deus, mais forma de o homem ter acesso a Deus. É um lugar onde não há mais acesso a Deus. É um lugar de tormento. Por isso que o rico foi para lá, porque ele não tinha Deus e ele foi para esse lugar. Agora é interessante ressaltar, é importante, que Jesus não falava de inferno para amedrontar as pessoas, para ameaçar as pessoas. Não, essa nunca foi a intenção de Jesus. Ele falava do inferno e do céu também para nos revelar a verdade. A Bíblia nos revela grandes mistérios de Deus. E Jesus ele falava para nos revelar a verdade de Deus e para mostrar que o ser humano, na situação que ele está separado de Deus. E ele precisa se encontrar com Deus através da obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz para nos tirar desse lugar de separação. Porque quando Adão e Eva pecaram, toda a humanidade foi condenada para o inferno, para a separação. Eles se separaram de Deus. Mas Jesus veio com essa proposta de reconciliar,
nos com Deus, de trazer a reconciliação. No verso 24, aquele homem ele pede para Abraão para mandar Lázaro molhar o dedo, né, com água e refrescar a língua, porque ele estava em tormento naquela chama. Mas nem esse tipo de consolo ele recebe, porque ele estava totalmente separado agora da graça de Deus, totalmente separado do Espírito Santo. Ele negou isso por toda a sua vida, agora ele estava separado, afastado dessas coisas. E quando ele viu que não tinha mais consolo para ele se preocupou com os que estão aqui, mas com os da família dele, né? Ele fala dos da família dele, não com o povo, os humanos em geral. Ele fala com os irmãos, ele fala, pede para Lázaro voltar e dar testemunho para os meus irmãos, senão eles vão vir para cá também. Pede para ele voltar, porque eu tenho 5 irmãos, eu não queria que eles viessem para cá. Agora ele se preocupa com a causa missionária, né? Agora ele se preocupa, ele vê a importância de se pregar o evangelho, essa urgência que o ser humano tem de se reconciliar com Deus o mais rápido possível, para não se ser separado completamente de Deus. Ele se preocupou com os irmãos dele. Em vida ele não havia se preocupado com os irmãos dele. Talvez porque ele achou que ele já tinha tudo. Mas agora ele se preocupa com os irmãos dele, com a família, com as pessoas. Mas não havia mais chance para ele. É interessante porque isso nos exorta também a falarmos de Jesus para as pessoas. Nós aceitamos Jesus e nós estamos aqui porque nós precisamos espalhar essa verdade para as pessoas. Jesus veio e pregou, os apóstolos vieram e pregaram, porque nós precisamos espalhar as boas novas do Evangelho para a humanidade. É por isso que nós estamos aqui. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos aproveitado as oportunidades para a gente poder evangelizar as pessoas, para a gente poder falar de Jesus, para falar, meus irmãos, acordem, vamos, olha essa realidade, o ser humano está separado de Deus, que realidade horrível é a pessoa estar separada de Deus. Vamos voltar ao Senhor, vamos reconciliar, é possível se reconciliar, vamos nos reconciliar. E essa foi a preocupação do rico. Mas o que Abraão falou para ele? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Essa expressão Moisés e os profetas significa a Bíblia, porque na Bíblia estão os registros de Moisés e os profetas. Se essa parábola fosse contada hoje, seria basicamente assim: eles têm Moisés, os profetas, Jesus e os apóstolos. Ouçam-nos, porque na Bíblia, o Antigo Testamento, estão Moisés e os profetas, e no Novo Testamento, Jesus e os apóstolos. Então, Abraão disse, eles têm a Bíblia, eles têm que acreditar na Bíblia, na pregação, nos que estão lá pregando, nos servos de Deus que estão lá pregando. Eles têm, ouçam-nos, se eles ouvirem a verdade do Senhor e não endurecerem seu coração, eles não vão vir para esse lugar. Mas aí ele fala assim, não, Abraão, se Lázaro ir, vai ser mais fácil para eles acreditarem. Se Lázaro ir para lá, se Lázaro voltar dos mortos, aí eles vão acreditar, porque talvez a Bíblia não seja suficiente, eles precisam ver alguma coisa. Mas o que Abraão falou? Abraão falou uma verdade para ele nessa parábola. Se eles não ouvem a Moisés, e se eles não ouvem os profetas, então eles não vão se deixar persuadir, mesmo se alguém ressuscitar entre os mortos. E isso é verdade. Por que é verdade? A gente tem a história do outro Lázaro. Agora essa aconteceu mesmo, outro Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro em João 11. Mas todo mundo acreditou? Todos os judeus acreditaram vendo a ressurreição de Lázaro? Não. Acreditaram só aqueles que eram para ser do Evangelho.
Aqueles que foram movidos pelo Espírito Santo, que acreditavam nas promessas de Deus através de Moisés e os profetas. Aqueles que não acreditavam nas mesmas coisas que Moisés e os profetas acreditaram, não acreditaram na ressurreição de Lázaro. O próprio Jesus também ressuscitou dos mortos e veio, mas todo mundo acreditou? Todo mundo que você parar aí na rua acredita na ressurreição de Jesus? Muita gente não acredita. No nosso trabalho, na nossa escola, nas rodinhas, na faculdade, a gente vê muita gente que conversando entre si, falando que acha isso ridículo, acha isso um absurdo, que isso é uma fábula, que isso é uma parábola. Olha só, Jesus ressuscitou dos mortos, mas como essas pessoas não acreditam em Abraão, em Moisés e os profetas, elas não se deixam persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Foi isso que aconteceu e acontece. Mas, meus irmãos, essa parábola traz para nós um grande consolo, porque nós não precisamos de forma alguma ir para esse mesmo lugar que o rico foi. Nós temos a oportunidade de irmos para onde Lázaro foi, para a bem-aventurança eterna, o lugar onde é inimaginável, não tem como nem descrever a beleza daquele lugar, onde olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, ninguém sabe como é que é, nenhuma boca é capaz de pronunciar, de descrever as maravilhas daquele lugar. É para lá que nós podemos ir, porque apesar de nossa natureza pecaminosa, Jesus passou pela ira de Deus. Ele passou pela ira de Deus naquela cruz do Calvário para nos justificar e nos fazer justos diante de Deus, para que no último dia nós possamos ouvir: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Existe uma música muito interessante que fala: nesse mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Amém, irmãos? É por isso que nós estamos aqui essa noite. É por isso que Jesus nos trouxe aqui essa noite, para falar: existe uma esperança, é que Cristo vai voltar e Ele vai nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, muito obrigado por essa parábola, por essa mensagem do Teu Evangelho. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Obrigado pelo Teu consolo, obrigado pelas Tuas bênçãos e pelas Tuas maravilhas. Fala nos nossos corações e nos enche, Senhor, com Teu Espírito Santo. Muito obrigado porque, apesar de tudo, o Senhor se mostra presente em nossas vidas, nos mínimos detalhes. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua bênção. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Passa agora a palavra para o pastor. Amém, meus irmãos. Eu peço que vocês estejam orando pelo Rafael. Como vocês vê e eu também vejo, Deus levantou Rafael como um expositor das Escrituras. Isso é inegável. Então ele precisa da oração dos irmãos para a gente ver como é que vai ser o ano que vem. Ele também quer fazer medicina, mas que o Senhor esteja na direção. Amém, queridos? Que Deus o abençoe. Vamos aos avisos, então. Queridos, nós estamos com o Gol na igreja, provisoriamente. Não estamos com o Gol nas casas devido à situação. O Gol é todas as sextas-feiras, às 20 horas, sob a liderança do diácono Eugênio e da irmã Socorro. Eles estão à frente desse trabalho. Uma bênção. Sexta passada foi uma bênção. E que os irmãos ajudem esses irmãos, que nós ajudemos, porque eu também estou sempre aqui. No próximo sábado é o culto da SAF, às 19 horas. Às 19 mesmo, né? Que Deus abençoe. Vamos dar também uma força para a SAF. Estamos com a Escola Dominical trabalhando o livro do Apocalipse, que está muito contextualizado, tem muito a ver com as nossas
com a vida hoje, com essa guerra ideológica, né? Nós falamos hoje sobre as eleições dos Estados Unidos, né? Como é atual a palavra de Deus e como nos mostra a realidade. Então não deixe de vir, né, o nosso culto à noite. Também Deus tem abençoado, como vocês presenciaram hoje. Deus está nos usando aqui grandemente. E já está no momento de nós realmente irmos retornando, né, com prudência, porque já estamos em toda parte, né, essa que é a verdade. Nas farmácias, nos ônibus, nas praças, nas praias, em todo lugar. Então não podemos, nesse momento, desmerecer um local, exatamente a igreja, o local mais importante. Estamos no supermercado, aí, supermercado lotado, e nós estamos ali nas lotéricas, né? E é uma questão realmente, é uma força espiritual. Porque quando fala de igreja, não, a igreja é mais perigoso. Quando é exatamente o contrário, porque na igreja aqui a gente tem mais cuidado que em muitos lugares. Estamos distanciados, usamos a pistola, né? Ela deu problema, mas o Gabriel já ofertou a igreja com uma e ela está chegando para a gente sempre medir a temperatura. Então vamos resolver esse problema também, certo? Outro aviso, queridos, é que nós precisamos do recadastramento de todos os irmãos até essa semana. Por quê? Porque nós precisamos recadastrar todo mundo, organizar, senão não teremos como nem fazer eleição. Precisamos saber quem é quem aqui direitinho. E nós temos reunião do presbitério e precisamos levar o rol atualizado. Todo ano esse trabalho precisa ser feito. Então, eu digo para os irmãos que nós temos só essa semana. Até o final da semana, quero reunir o conselho e organizar o rol para levar para o presbitério. Vou estar pessoalmente conversando com aqueles que ainda não trouxeram as suas fichas para que a gente possa organizar. E o último aviso, durante a semana, estou aguardando só o Bonifácio para a gente colocar ali a prestação de contas do muro. Tá certo? A construção do muro aqui, as notas, porque tudo que nós fizermos vai ser assim. Nós vamos prestar conta, porque Deus exige de nós isso. Precisamos prestar conta dos nossos atos aqui, tudo que nós fazemos. E isso é importante e é necessário e temos que fazer isso. E que o Senhor nos abençoe, que assim possamos administrar muito bem os bens a finança da igreja. Que o Senhor possa nos abençoar. Vamos nos colocar em pé neste momento. Vamos orar ao Senhor, pedindo uma semana abençoada e que possamos estar sempre na presença dEle. Senhor, muito obrigado por este culto. Obrigado pelo louvor maravilhoso que tivemos. Os irmãos estiveram aqui cantando, nos conduzindo neste louvor. Obrigado, Senhor Deus, pela contribuição de cada irmão que contribuiu. E aqueles também que não puderam, que o Senhor os abençoe, para que eles possam assim fazer para a expansão do reino do Senhor. Que o Senhor os abençoe. Nós pedimos uma semana de bênçãos e que possamos estar sempre juntos aqui, ó Pai, nos eventos, auxiliando os jovens, as senhoras, os demais departamentos, os cultos, possamos estar sempre juntos e crescendo na graça do Senhor. Abençoe, Senhor, essa igreja, abençoe as decisões que serão tomadas no final do ano, presbitério, ó Deus, o conselho da igreja. O Senhor nos dê prudência, nos dê sabedoria e que não venhamos a tomar nenhuma decisão que não seja conforme a tua vontade, Senhor. Esteja nos orientando e nos conduzindo. Nós te pedimos isso em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, queridos. E agora que o amor eterno do Pai, a graça indescritível, insondável de Jesus Cristo e o amor, a presença, o conforto, a alegria, a força do Espírito Santo da promessa esteja com a igreja durante essa semana e com toda a igreja na face da terra. Nós pedimos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, queridos. Amém. Deus abençoe a todos.